Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Notarial e Registral. Na aula de hoje, nós vamos estudar quem são os prepostos de um cartório. Preposto, pessoal, já falo para vocês, é o nome dado pelo legislador para os funcionários dos cartórios. Então, é um gênero que tem auxiliares, os escreventes comuns. Esse comuns é por minha conta, tá bom? São escreventes, não tem um adjetivo para eles, tá certo? Eu coloquei aqui comuns para vocês entenderem o que eu vou explicar para frente. Existem os escreventes substitutos e existe o escrevente substituto pleno. Então, quando a gente fala em funcionários de um cartório, os prepostos, né? Nós estamos falando dos auxiliares, os escreventes substitutos e o escrevente substituto chamado pleno, tá bom? Também a lei não fala em escrevente substituto pleno. Essa é a nomenclatura dada pela doutrina. Desses funcionários, quem que trabalha mais? Na verdade, ninguém trabalha mais do que o estagiário, ou a pessoa que mora no coração da gente, né? Mas vamos lá. Primeira diferenciação: escreventes e auxiliares. Está escrito no artigo 20 da Lei 8.935 que o delegatário pode contratar escreventes e auxiliares como empregados. Então, primeira coisa que eu queria fazer a diferenciação: qual que é a característica de um escrevente? Escrevente é aquele que, para exercer a sua atividade, ele precisa ter alguma noção jurídica. Ele trabalha com questões jurídicas, diferentemente do auxiliar. O auxiliar não precisa ter conhecimento jurídico, ele não trabalha com questões jurídicas. Ele faz, por exemplo, cópias, tira xerox, arquivamento, recebe os clientes do cartório. Quando a gente está falando de tabelionato de notas, ele faz aqueles cartões de assinatura. Ou seja, é o ajudante, mas ele não trabalha com questões jurídicas propriamente, tá bom? Então, é o rapaz que faz a limpeza. Então, são os auxiliares. Escreventes, não. Escreventes é aquele que trabalha com alguma coisa jurídica no cartório, né? Algum que depende de um conhecimento jurídico, mesmo que seja mínimo, mas ele vai trabalhar com questões jurídicas. Então, escreventes e auxiliares são prepostos. E eu estou falando isso porque tem muita gente que não gosta de falar que o auxiliar é preposto. Fala assim, não, preposto são só os escreventes. Pessoal, eu estou seguindo o que está na lei. Você pega o artigo 20, tem um capítulo chamado dos prepostos, onde o legislador trata dos escreventes e dos auxiliares. Então, eu sigo o que está na lei, tá bom? Então, essa é a primeira diferenciação que nós temos. Escreventes e escreventes substitutos. Está na nossa lei 8.935 que os escreventes, pessoal, eles só podem praticar os atos que o titular nomear ele. Fala assim, João, você faz escritura de compra e venda. Ou Pedro, você faz reconhecimento de firma. Então, o delegatário distribui o serviço do cartório entre os escreventes. Por isso que eu chamei eles de escreventes comuns, né? Só para fazer uma diferenciação. Só que ao lado desses escreventes existem os escreventes substitutos. E a diferença entre um escrevente comum e um escrevente substituto é que o substituto é o contrário. Ele pode fazer tudo o que o delegatário faz, exceto o testamento. Então, enquanto o escrevente, ele tem aqueles atos específicos que ele pode praticar, o escrevente substituto pode fazer tudo. A não ser que o delegatário fale assim, escrevente substituto, eu não quero que você faça reconhecimento de firma. Beleza, ele faz tudo menos reconhecimento de firma. Então é o contrário, viu? Escrevente só faz o que é autorizado. Escrevente substituto faz tudo, exceto alguma coisa que for proibida. Os testamentos eu vou deixar para explicar no finalzinho dessa aula, tá bom? Escreventes substitutos e o escrevente substituto pleno. Nós já falamos, né? Escreventes só faz aqueles atos autorizados, escrevente substituto faz tudo, exceto se algum ato for proibido pelo delegatário. Só que a lei diz que dentre esses escreventes substitutos, o delegatário vai escolher um, tá certo? Por isso que eu falo que temos dois escreventes substitutos.
O delegatário vai escolher um, e é só um, pessoal. Não podem ser 2, 3, é só um. Olha o que está aí no parágrafo 5º do artigo 20. Um deles vai ficar responsável pelo cartório quando o titular não estiver lá. É o chefão do cartório na ausência do titular. E é só um, pessoal, não pode ter nomeação de mais de um. Então, se o delegatário não está no cartório, esse escrevente substituto, que a gente apelidou de escrevente substituto pleno, alguns autores usam essa expressão, eles respondem pelo cartório, eles recebem corregedoria e eles fazem tudo que o delegatário faz, tá certo? Então, escrevente substituto ao lado dos escreventes, certinho? Lembrando, desculpa estar insistindo nisso, mas só existe um escrevente substituto pleno. Escreventes substitutos tem vários, mas só um que a gente chama de pleno. Então, ou seja, vocês já sabem quem são os prepostos de cartório. Auxiliares fazem aqueles serviços que não dependem de conhecimento jurídico, não interferem, não são questões jurídicas. Os escreventes são aqueles que fazem atos que dependem de conhecimento jurídico, mas só podem fazer os atos que estão descritos, né, que foram autorizados pelo delegatário. Escrevente substituto faz tudo. O ato dele depende de conhecimento jurídico, ele faz tudo dentro do cartório, exceto o testamento e exceto se o delegatário proibir ele de algum ato específico. E o escrevente substituto pleno, dentre aqueles escreventes substitutos, um vai ser escolhido para gerenciar, para assumir a serventia na ausência do titular. Perfeito? Então, são as 4 figuras que nós temos, além do estagiário. É só para a gente já encerrar nossa aula aqui, que é uma aula curtinha, temos um problema com relação aos escreventes substitutos fazerem testamento, pessoal. Está na nossa lei 8.935 que os substitutos poderão, simultaneamente com o notário oficial de registro, praticar todos os atos que lhes sejam próprios, exceto nos tabelionatos de notas, lavrar testamentos. Então, está falando que o substituto pode, né, fazer tudo que o delegatário faz, dependendo se ele é um substituto, dependendo não, certo? Ele pode fazer tudo que o delegatário pode, né? Ele tem que ser um substituto, não pode ser um escrevente comum. É essa que é a diferenciação que eu ia fazer. Então, por que que o substituto não pode fazer testamento? Porque o testamento é um ato bem específico, pessoal. Ele é feito para produzir efeitos quando o titular já não está mais vivo. Então, ele depende de uma confiança monumental da pessoa no cartorário. Então, quando surgiu a Lei 8.935, o legislador achou que não competia a fazer testamentos a uma pessoa que não fosse o próprio delegatário. Então, proibiu os escreventes substitutos de lavrarem testamento. Beleza. Só que, então aí, pela Lei 8.935 não pode. Só que surge o Código Civil em 2002. E lá no Código Civil, artigo 1864, está falando que são requisitos do testamento público, que é aquele que é feito em cartório, ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal. E aí surgiu a dúvida, mas aí os escreventes substitutos agora podem fazer testamento ou não podem, né? Então surgiu toda essa celeuma entre os doutrinadores. Lei especial, né? Lei 8.935 falando que não, e o Código Civil falando que sim, que eles podem fazer testamentos. Aqueles que defendem o Código Civil falam muito simples, falam um raciocínio muito básico para nós do direito. Lei posterior revoga anterior. Código Civil é lei posterior à lei dos notários, tá certo? Só que aqueles que defendem a redação da Lei 8.935 defendem que a lei é uma lei especial que não é modificada por uma lei geral como o Código Civil. Certo? Então ficamos nesse limbo. Será que pode? Será que não pode? E aí, pessoal, a prática, né, que definiu esse caminho mais do que a doutrina, hoje nós temos que os escreventes substitutos estão sim lavrando testamentos. Mas para você ter uma certeza, o correto é consultar o Código de Normas do Estado.
Cada estado, vocês já sabem, tem um código de normas do Tribunal de Justiça e lá tem as ordens, né? Que o delegatário pode fazer ou não. Então, em cada estado, nós temos que procurar no código de normas se o testamento pode ser feito por um escrevente substituto ou não. No nosso caso aqui, ó, aqui eu só risquei aqui porque a prática fala que não. Mas no nosso caso de Minas Gerais, consultando o código de normas, está escrito mais uma vez que o escrevente substituto não pode lavrar testamento, certo? Está lá no artigo 22, parágrafo 6º do nosso código de normas. Substitutos poderão, simultaneamente com o tabelião oficial de registro, praticar todos os atos que lhes sejam próprios, exceto no tabelionato de notas, lavrar testamento. Então, em Minas Gerais, não é correto o tabelião fazer testamentos, porque nós tivemos uma opção do nosso Tribunal de Justiça. Mas essa visão pode ser diferente em outros estados, tá bom? Então, por isso que nós estudamos essa figura, porque vai ser muito importante lá quando vocês tiverem direito às sucessões. Certinho? Então, escrevente substituto, a prática vem fazendo com que eles façam testamentos, mas em Minas Gerais nós temos uma regra que proíbe. Essa é a nossa situação. Certinho? Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Espero estar colaborando com os senhores e até qualquer momento, tá bom? Valeu demais!